Portanto, penso que todos estão a visualizar a apresentação. Portanto, a SFPE foi fundada nos Estados Unidos em 1950. Neste momento, em termos globais, tem um número total de sócios superior a 4.600. Estamos representados em mais de 79 países e temos 28 delegações internacionais. Ao nível da Europa, temos representação em 28 países, 14 delegações. Nós, em Portugal, formamos e fundamos a SFPE em 2017 e há aqui de registar que em 2018 e 2019 já fomos distinguidos com o Prémio de Ouro de Excelência pelas atividades que desenvolvemos em prol da SFPE. A missão da SFPE no fundo, é promover a evolução do conhecimento técnico e científico de segurança contra incêndios, estabelecer elevados padrões éticos entre os associados, promover a divulgação do conhecimento da engenharia de segurança ao incêndio, promover a consciencialização da segurança contra incêndio nas suas diferentes vertentes. Para não perdermos mais tempo, passo já a fazer a apresentação dos nossos oradores. Vamos ter, enquanto projetista, a arquiteta Cidália Orme, por parte da entidade licenciadora, a ANEPC, o arquiteto Pedro Barbosa, e por parte das entidades exploradoras, o Dr. José Menezes, portanto, enquanto vice-presidente, portanto, da Associação de Diretores de Segurança de Portugal. Portanto, vou fazer aqui também já uma breve apresentação dos diferentes oradores. O José Menezes, portanto, já disse aqui que é diretor de segurança, mais propriamente na Macro Cash and Carry Portugal, e vice-presidente da ADSP. Portanto, é professor convidado na Universidade Autónoma de Lisboa, lecionando no curso de pós-graduação em Gestão e Direção de Segurança. O Pedro Barbosa é arquiteto, tendo o curso de projetista de segurança contra incêndios da 3ª e 4ª categoria de risco. Eu já passei, carreguei aqui indevidamente, mas para não perder tempo. Portanto, o Pedro Barbosa estava a falar, é arquiteto, tem o curso de projetista de segurança contra incêndios da 3ª e 4ª categoria de risco, foi chefe de divisão no Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, sendo atualmente diretor dos serviços de direção de serviços de segurança contra incêndios em edifícios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A Cidália Orme tem a licenciatura e mestrado pré-Bolonha em Arquitetura e Formação em Segurança contra Incêndio, sem destacar o curso de Princípios de Projeto de Segurança contra Incêndios em Edifícios baseado no desempenho e o curso de Evacuação pela Universidade de Lande. É vogal da CT46, pertencente à SC6, portanto, e também é sócia fundadora e membro da direção da SFPE Portugal, projetista, consultora e formadora no âmbito da segurança contra incêndios. Eu, portanto, sou engenheiro técnico civil, portanto, pelo ISEL, desempenhei funções de comandante de bombeiros no Algarve, em diversas entidades também, estive ligado a algumas entidades no âmbito da segurança contra incêndios e bombeiros. Sou projetista, consultor, formador, portanto, palestrante a alguns eventos nesta área da segurança contra incêndios em edifícios e também vogal da SC 46, portanto, do Grupo de Trabalho 2 e da SC6. Portanto, posto isto aqui, passava este slide, onde é que apresento os nossos agradecimentos, que era o patrocinador Sinalux, o apoio da Associação dos Diretores de Segurança de Portugal e aos participantes, obviamente, a todos vocês que se inscreveram para este debate. Antes de se iniciar o debate, vou enunciar aqui algumas regrasitas do funcionamento para a gente criar aqui algum método nestas coisas e ser mais produtivo. Portanto, o debate vai ter uma duração de cerca de 2 horas, 1h30, 2 horas. As perguntas serão colocadas por escrito no chat do bate-papo, ou, portanto, diretamente à minha pessoa.
Aquilo que vos peço é que cada pergunta seja sobre o tema, não fuja muito do tema, se podia, se faz favor, que tivesse em conta o mesmo, que sejam perguntas curtas e precisas, mais ou menos 1 minuto de leitura. Portanto, também peço-vos que cada pergunta tenha a indicação do autor e a indicação, se possível, ao destinatário, portanto, da mesma. Eu depois irei selecionar o conjunto de cerca de 9 perguntas e distribuir aos diferentes oradores em função das indicações que estiverem nas questões ou da leitura que irei fazer delas. Os oradores irão responder diretamente com comentários e pedia também aos caros oradores, até por causa deste atraso, que as respostas também fossem mais curtas, um bocadinho, para já termos aqui uma boa gestão do nosso tempo. Feitas as apresentações, mais ou menos iniciado aqui algumas regras do nosso funcionamento, passaríamos então ao debate. Portanto, a partir de agora, pedi aos participantes para começar a lançar perguntas. Entretanto, para não se perder tempo, vou lançar aqui uma pergunta para todos, e a pergunta que eu vou lançar, qual é o impacto que o Covid-19 está a ter nas MAPs, nas áreas de cada um. Começava pela Cidália, gostava de ouvir no âmbito e enquanto projetista alguma coisa sobre este tema, enquanto os nossos participantes estão a lançar as suas perguntas. Obrigado. Cidália, por favor. Boa tarde, obrigada. Para já gostaria de agradecer à SFPE por organizar mais este evento que é fundamental, sobretudo para quem, como eu, trabalha muito na área das medidas de autoproteção. O que é que o Covid-19 vai trazer nas medidas de autoproteção? As alterações vão ser muitas. Há muitas preocupações, pelo menos da minha parte, em relação a isso. E uma delas é, por exemplo, a questão das máscaras. Eu vou retirar a minha máscara, eu não estou num lugar em que preciso de máscara. Apenas achei que é importante, porque isto é uma mudança grande de paradigma. Nós vamos deixar de ver as caras uns dos outros, vamos ter que usar o cabelo preso, vamos ter que mudar muita coisa. Em relação à segurança contra incêndios, nomeadamente, preocupa-me bastante o armazenamento de gel ou com álcool ou em líquido ou em gel, portanto o desinfetante com base alcoólica que todos vamos ter que ter. Atenção à quantidade a armazenar. É importante que os projetistas de segurança que fazem medidas de autoproteção comecem a perceber a quantidade que cada entidade vai armazenar. Atenção aos 10 litros máximo. Reparem que se estivermos a falar de um grande edifício, isso é insuficiente, gasta-se muito rapidamente, portanto vamos ter que tomar aqui novos cuidados que não estavam previstos nas medidas de autoproteção. Isto é uma alteração que as pessoas têm que fazer, os próprios responsáveis de segurança, delegados de segurança, vão ter que fazer nas suas medidas de autoproteção. Outra preocupação também, e isto é uma polémica grande, tem a ver com as portas para-chamas ou corta-fogo que têm que estar fechadas e que quando não há retentores as pessoas colocam cunhas. Atualmente ninguém quer abrir uma porta, ninguém quer mexer na maçaneta de uma porta. Isto vai ser um problema grave em termos de segurança contra incêndios e que terá que também, não sei qual é que vai ser a solução, porque estar a colocar retentores em todos os edifícios é muito oneroso, não sei também qual é que vai ser a posição da ANPC em relação a isso, uma vez que a regulamentação não permite que haja retentores no acesso a vias verticais. É uma preocupação que eu tenho. Não sei se respondi à tua questão. Sim, sim. Obrigado, Cidália. Passava para o José Menezes, no âmbito da sua atividade e com as responsabilidades que tem, e inclusivamente também da associação. Portanto, o que é que pensa sobre a questão que coloquei há pouco?
Em relação ao Covid trouxe-me mais trabalho logo à partida, porque isto ninguém estava preparado para uma situação como estas, então tivemos que fazer uma série de adaptações nas nossas unidades, nas nossas lojas, que nos complicou bastante a vida, não é? Nomeadamente a lotação da loja, em determinado período tivemos que reduzi-la para 2/3. E isso obrigou-nos a tomar uma série de medidas adicionais para que isso acontecesse. Além da lotação da loja, também a concentração de pessoas nos nossos espaços, porque uma coisa é a loja ter uma lotação de 200 ou 300 pessoas e outra coisa é entrar em 30 ou 40 e ficarem todas no mesmo sítio. Portanto, não cumpria a regra de distanciamento social que nos é imposto. Portanto, todas estas medidas que nos foram impostas obrigou-nos aqui a readaptar em termos de medidas de autoproteção. E somos objeto de várias inspeções por parte de unidades de saúde, e eu devo dizer aqui, às vezes até parece que estamos a trabalhar num hospital e não num supermercado, numa grande superfície. Mas o que é certo é que tivemos que fazer grandes adaptações num curto espaço de tempo para fazer face a esta nova realidade, nomeadamente criar um espaço de isolamento. Nós já tínhamos mais ou menos um espaço definido para situações semelhantes, mas não cumpriam os requisitos, as orientações da DGS. Então tivemos que readaptar-nos a isso. No caso do álcool gel é um facto. Tivemos que fazer estoque de álcool gel, mas como nós somos grossistas, nós já estamos habituados a ter este tipo de material e estamos preparados para receber este tipo de material em grandes quantidades. Nós não vendemos só álcool gel, nós vendemos muitos artigos considerados de risco, não é? Portanto, nós já estamos preparados em termos de segurança contra incêndios para isso. Nomeadamente, a arquiteta falava nas portas. Eu falo nas portas, falo nos carrinhos. Se houvesse carrinhos telecomandados, as pessoas utilizavam os carrinhos telecomandados. Agora o problema é tivemos que nos adaptar também aí, na desinfecção periódica, etc. Tivemos que adotar uma série de medidas, seguindo as recomendações da DGS e da OMS, acima de tudo, e depois ir adaptando diariamente, em função dos números que nos são apresentados e que nos é pedido, também o nosso plano de contingência. Porque o nosso plano de contingência começou a ser preparado muito tempo antes do Covid-19 chegar a Portugal. Ou seja, nós como pertencemos a um grupo alemão, nós estamos em 25 países, incluindo a China. Assim que o vírus começou a exportar, nós começámos logo a preparar-nos, porque ele havia de nos tocar. Então, o Comitê de Crise, do qual eu faço parte, reuniu e começou logo a preparar um plano de contingência para esse cenário. Não sei se foi... Foi claro. Obrigado também. E passava ao Pedro Barbosa para também dar a sua opinião sobre a questão que coloquei. Boa tarde a todos. Em nome da autoridade, gostaria antes de mais de agradecer à SFP Portugal a oportunidade de estarmos a participar neste debate. Relativamente à pergunta que coloca, por via da desmaterialização de serviços que efetuámos em 2018, em dezembro de 2018 e depois a partir de março em exclusivo, não teve a questão dos parceiros de medidas de autoproteção, não teve qualquer impacto, pelo contrário, até nos permitiu recuperar aqui algum trabalho em termos de volume, uma vez que tivemos sim de restringir o serviço externo. E, portanto, continuamos, os técnicos, mesmo em teletrabalho ou onde quer que estejam, continuam a dar os seus parceiros a medidas de autoproteção e a projetos. Verificamos, da monitorização nacional que fazemos, verificamos sim uma redução que varia entre 30% a 50%, depende das semanas, no volume de pedidos que entraram. E, portanto, isso é o reflexo se de início, na semana ali de início de abril, não havia nenhum problema, com o passar do tempo verificamos que sucessivamente estávamos a deixar de receber mais pedidos, e eu penso que será fruto do não acesso aos edifícios
por parte dos técnicos autores, neste caso das MAPs, e depois também, como é evidente, teve reflexo nos projetos, porque os espaços estão fechados e, portanto, isso irá refletir sempre. Agora, para nós não teve qualquer impacto. Apenas, e também fizemos algumas adaptações à forma de análise, relativamente aos prazos que são dados para as pessoas responderem, porque têm menos hipótese de conseguir alguns documentos, quer por parte das câmaras municipais, quer por parte das entidades oficiais, e, portanto, não descurando a análise que tem de ser feita, houve para nós aqui alguma flexibilidade relativamente aos prazos que as pessoas têm de resposta. Ok, obrigado, Pedro Barbosa. Ia colocar agora 3 questões. Portanto, uma questão para o Pedro, que é a seguinte: se os projetos que não tenham não conformidades não precisam de ser submetidos à apreciação da ANEPC, não faria sentido o mesmo se passar para as medidas de autoproteção? Ou seja, se o edifício está conforme as MAPs, também não ser precisa a análise da autoridade. Para a Cidália, portanto, existem alguns estabelecimentos de terceira ou quarta categoria de risco que em alguns períodos de funcionamento só têm 1 ou 2 funcionários presentes, sendo isso exemplo os hotéis, como sabes, durante o período noturno. Como é que perspectivas a resolução dessa questão? Portanto, para tentar aqui distribuir as questões que estou a receber, no caso do José Menezes, portanto, em termos das suas áreas, se devem as MAPs considerar outros riscos, para além do risco de incêndio, se sim, quais? Portanto, e também já se falou aqui um bocadinho do Covid-19, mas eu não queria ser muito maçador com este tema do Covid, mas outras áreas sem ser a parte também dos incêndios. Portanto, deixava estas 3 questões, uma para cada um. Agradecia, para começar, ao Pedro Barbosa, que desse a sua opinião sobre a questão que coloquei. Se faz favor. Obrigado. Sim, agradeço. Sim, relativamente à questão da entrega, conforme a lei e conforme sabem, os projetos podem ser entregues com termo de responsabilidade nas câmaras municipais, nas entidades licenciadoras, que são as câmaras municipais, não, se cumprindo a legislação, não necessitam de vir a aparecer, o parecer da ANEPC não é obrigatório. No entanto, as medidas de autoproteção não são entregues na Câmara Municipal enquanto entidade licenciadora, portanto, estamos a falar, quanto a mim, de 2 fluxos completamente distintos, porque as medidas de autoproteção, existe apenas uma entidade, que neste momento é a autoridade, para entrega destas medidas. E, portanto, não é, quanto a mim, comparável um processo de termo de responsabilidade e de entrega da entidade licenciadora, e só vir a nós se tiver desconformidades, não é comparável com a questão das medidas de autoproteção que não têm a outra entidade a não ser a ANEPC. É evidente, a lei neste momento também não permite isso, não quer dizer que não possa haver um modelo diferente de entrega para algumas categorias de risco, que são processos muito simples, as medidas de autoproteção, por exemplo, de primeira categoria de risco, que vão ficar na esfera de competências das câmaras municipais, são documentos relativamente simples e, portanto, não invalida que não haja outro tipo de processo. Neste momento não existe essa possibilidade e, sinceramente, seja na Câmara Municipal, se for a primeira categoria, seja na autoridade, quanto a mim, devem ser sempre verificados por uma entidade pública. Cidália? Desculpa, tinha o som desligado. Em relação à questão que me colocaste, isso é um problema grande que nós temos no âmbito das medidas de autoproteção, não só em hoteleiros, como também, por exemplo, no caso de hospitalares, os lares de idosos e mesmo os hospitalares, mesmo as escolas. À hora de almoço não há funcionários suficientes para fazer uma evacuação, portanto uma creche ficam
2 ou 3, depende da dimensão, como é óbvio, mas fica meia dúzia de auxiliares a tomar conta dos meninos que estão a dormir e o resto das pessoas saem, as educadoras saem, o pessoal sai. Portanto, a questão das equipas é complexa e à noite é muito difícil, ou seja, nós temos que ter sistemas, na minha opinião, temos que ter sistemas, a detecção sempre a funcionar e bem, sem falsos alarmes, para nos permitir, de facto, que as pessoas que estão possam chamar as outras. Agora, se vão chegar a tempo de ajudar em alguma coisa, não sei, mas pelo menos a detecção funcionar e quem está saber fazer o alerta. Ou seja, muitas vezes em situações dessas não será possível fazer uma primeira intervenção, terá que se optar apenas por fazer a evacuação, fechar portas e chamar os meios de socorro externos. Mas é muito complicado conseguir fazer, garantir a equipa de segurança em determinados horários. Não se consegue cumprir. Inclusive agora temos situações como hotéis em que só tens um código, entras, não te cruzas com ninguém, portanto nem sequer está lá ninguém presente, assim como estacionamentos. Ou seja, ainda nunca tive que fazer nenhumas medidas de autoproteção numa situação dessas, portanto ainda não fui confrontada com essa complexidade, nem sei como é que a autoridade vê isso, já agora gostava de ouvir a opinião do arquiteto Pedro Barbosa em relação a esse assunto, mas é de facto muito difícil depois na prática conseguir cumprir aquilo que é a exigência regulamentar. Espero ter respondido. Obrigado. Já agora, antes de passar ao Zé Menezes, Pedro, se queres acrescentar alguma coisa ou dizer alguma coisa sobre este tema, dado que a Sim, gostava de dar aqui algumas dicas. Primeira, e espero que, penso eu, que desta vez estará para muito breve a publicação da portaria, da revisão, em que vem alterar a formação das equipas de segurança. Ou seja, vai caber ao projetista, em função do risco e dos procedimentos que tem de implementar, vai caber ao projetista o cálculo da equipa de segurança. Agora, é um facto que hoje em dia temos grandes problemas e grandes dúvidas sobre a verdadeira implementação das medidas de autoproteção, porque temos hoteleiros em que nos períodos noturnos temos uma ocupação por vezes total do hotel e é quando há menos funcionários. Temos um valor muito reduzido, possivelmente, e aliás conseguimos ver agora nos equipamentos sociais relativamente ao número de funcionários, e se pensarmos em que alguns deles temos um número de acamados com um grau de imobilidade de 100%, é muito difícil fazer uma evacuação, mesmo que seja entre compartimentos de corta-fogo, estamos a falar de espaços por vezes antigos. Nos hospitais também acontece muitas vezes, embora aqui o número de funcionários seja diferente, temos mais categorias a funcionar. O que temos aqui nestes casos de privilegiar acima de tudo é a rápida detecção, para não haver progressão da situação, e a rápida resposta por parte dos meios de socorro. E, portanto, é muito importante a rapidez dos meios de socorro nestas situações. Não nos preocupa tanto os meios urbanos, preocupa-nos sim, e os lares estão muito no interior, onde as distâncias a percorrer nos meios de socorro são bastante elevadas e, portanto, nem sempre os tempos aqui são cumpridos e, portanto, esta resposta é mais dificultada. Agora, é um facto que existem cada vez mais, e o evoluir da tecnologia leva-nos para situações de poucos funcionários, cada vez mais autonomizada a utilização dos edifícios, os sistemas que estão montados, todos eles se interligam, muita quantidade de informação sem fios a passar, muita detecção e controle remoto. Não me preocupa os parques de estacionamento autónomos, preocupa-me sim os espaços onde há presença humana. E não nos podemos esquecer que o nosso regulamento, a primeira situação a salvaguardar é a vida humana. E, portanto, se só temos viaturas, é uma questão técnica. Preocupa-me sim espaços que têm poucos funcionários para fazer evacuação de, por vezes, centenas de pessoas. Obrigado.
José Menezes, a questão que coloquei há pouco, peço desculpa a esta passagem, mas era pertinente, até porque a Cidália tinha dado aqui uma deixa para o Paulo, para o Pedro, desculpa. Não faz mal. Muito bem. Eu fruto da minha experiência profissional, eu já trabalho em multinacionais já quase há 20 anos. E as MAPs, para mim, não são uma burocracia. E eu digo isto porquê? Porque muitas vezes as MAPs das próprias empresas, os manuais de risco das próprias empresas que contêm MAPs, são muito mais restritivas, por vezes, que legislação de determinados países. E estas empresas normalmente obrigam, quando são mais restritas, que se aplique o manual de riscos interno, as MAPs internas. Portanto, se me perguntam se deve conter mais cenários para além dos incêndios, perfeitamente de acordo, porque isto está feito para edifícios, mas nós aplicamos isto em todo o tipo de edifícios, com ambientes explosivos, imaginemos, para prever a situação de sismos, não é? Quando nós temos lojas com armazenamento em altura, que é a minha realidade e a realidade de onde tenho trabalhado também, portanto, por que não prever estas situações de sismos, de inundações, de abatimento de terras, sei lá, poderia perfeitamente incluir tudo isto nas MAPs. Aqui depois a dificuldade é garantir que as MAPs são cumpridas, que era como estavam a dizer. Isto já é outra conversa. Depois relatórios arranja-se, registros também se arranjam, pronto. Mas isto, estamos a falar em eventuais empresas que não levam as coisas muito a sério. Não estou a falar da minha realidade, nem da realidade das principais multinacionais que operam em Portugal. Antes de ser obrigatório, já é obrigatório pela própria empresa construir de acordo com aquele modelo, seguindo aquela norma, NFPA, seja o que for. Não sei se respondi. Sim, obrigado. Vou lançar aqui uma questão de um participante para todos vocês, do Pedro Garcia, que diz que, havendo no mercado cada vez mais equipamentos inovadores na prevenção e combate a incêndios, por exemplo, equipamentos de autoextinção, deflagrados somente por chama, combate a incêndios por drones, etc., não seria a altura exata de aplicar estes equipamentos para ajudar a complementar as MAPs, face à ausência de pessoas e meios de detecção de incêndios? É a questão que este nosso participante coloca e eu colocava a vocês três. Começava por José Menezes, se faz favor. Eu peço desculpa, mas não percebi bem a questão. Não percebi a questão. Eu vou ler, que é para não fugir muito à questão. Portanto, havendo no mercado cada vez mais equipamentos inovadores na prevenção e combate a incêndios, depois dá aqui alguns exemplos do equipamento de autoextinção, deflagrados somente por chama, combate a incêndios por drones, etc., se não era a altura exata de começar-se a pensar também na aceitação e na aplicação destes equipamentos, para ajudar a complementar o preconizado nas medidas de autoproteção, face à ausência precisamente das pessoas nos edifícios. Sim, obviamente podíamos começar a considerar utilizar isto, agora tudo depende do objetivo que onde vamos colocar esses equipamentos, e nomeadamente a utilização de drones, que também tem de ser uma série de restrições se forem utilizados em determinadas áreas. Creio que neste caso não se pode generalizar, cada caso seria um caso, mas estando disponível e podendo adaptar-se àquele cenário, não vejo por que não. Acho que pode ser perfeitamente utilizado. Pode e deve, e temos que evoluir, não devemos estar presos a coisas que só se mostraram eficazes, devemos estar presos a elas, devemos evoluir e acompanhar a evolução da tecnologia. Cidália, obrigado, Zé Menezes. Cidália. Bom, a legislação já prevê algumas situações nas quais é obrigatória a existência de sistemas de extinção automática. Agora, enquanto projetista, quando nós dizemos ao dono de obra que é preciso pôr extinção automática, o dono de obra começa logo a fazer contas aos euros, não é? Tudo tem custos, não é só o custo da obra, é o custo da manutenção ao longo da vida do edifício. Sem dúvida alguma, eu se pudesse até na minha casa tinha sprinklers,
porque acho que de facto é muito mais seguro qualquer edifício com sprinklers, mas eu não me esqueço que eu tenho um cliente que na obra nós dissemos isto, nós só conseguimos aprovar este projeto se colocarmos sprinklers, e ele, cada vez que me vê, diz que eu sou a projetista mais cara do mercado. Portanto, os equipamentos existem, e também há aqui uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é, no âmbito das medidas de autoproteção, nós começamos por ir ao edifício, conhecer o edifício, sobretudo em edifícios existentes, não é? Ir ao edifício, conhecer o edifício. A quantidade de sistemas que estão desligados, a não funcionar, as pessoas não os sabem usar, vocês se calhar não têm a noção, são muitos. Ou seja, todas estas questões são muito bonitas, mas depois é preciso vir a manutenção, é preciso vir a utilização, a formação das pessoas. É fundamental. Vou passar a palavra. Ok. Arquiteto Pedro Barbosa. Bem, isto daria para muito. A questão vamos separar, o projeto é uma coisa, medidas de autoproteção é outra. E, portanto, a questão das medidas de autoproteção, e em Portugal com milhões de edifícios que não são, que ainda nasceram ainda noutra legislação, estamos a trabalhar essencialmente nas medidas de autoproteção e são um documento de organização da segurança, de organização de pessoas, que estabelece um conjunto de procedimentos de prevenção, em caso de emergência, de formação, de simulacros, para utilização por pessoas, não é por utilização por drones, ok? Nós hoje em dia no regulamento já permite utilizar uma panóplia de meios em projeto, não é as medidas de autoproteção que vão fazer alterações no edifício, portanto, em projeto já conseguimos, o projetista, mediante um uso que é dado pelo dono de obra para aquele momento, porque não nos podemos esquecer que os edifícios sofrem grandes alterações de utilização, até mesmo de utilizações tipo e de categorias de risco, e portanto para aquele momento os equipamentos que estamos a projetar são aqueles. Se eu agora de um pavilhão industrial faço por absurdo um hotel, é completamente diferente, porque deixamos de ter uma utilização por poucas pessoas em que os equipamentos resolvemos tudo por sprinklers e temos um hotel onde agora o sprinkler não é uma solução milagrosa, porque não vai fazer a manutenção dos detectores que estão desligados, do SADI que tem zonas em alarme, das botoneiras que estão desligadas, das cunhas de madeira nas portas, nos mobiliários nas vias verticais e horizontais, da falta de formação ou da formação em matérias que nada têm a ver com a segurança contra incêndio. Por vezes tem a ver com todos os riscos que se falaram e que se colocam para aproveitar o documento que se chama medidas de autoproteção, mas que nós não verificamos porque não é segurança contra incêndio, mas ainda bem que estão lá, mas uma formação em sismos nada me diz como é que eu vou trabalhar com o extintor. E, portanto, esta panóplia de situações são sempre trabalhadas por pessoas, de pessoas para pessoas. Os automatismos têm aqui uma função muito importante, mas está mais na responsabilidade, se calhar, das empresas de manutenção e dos responsáveis de segurança de manter esses equipamentos em condições ideais de funcionamento, porque se o SADI estiver desligado, a botoneira pode ser a melhor do mundo e o detector, mas nada vai funcionar, ok? E os equipamentos estão lá. Eu peço desculpa se foi... Posso só complementar em relação a isto. É como estava a dizer e muito bem, as medidas de autoproteção por vezes são dossiês que ficam muito bonitos, com as plantas lá dentro e com os registros, e ficam lá encostados até aparecer alguém e pedir aquilo. A questão é essa mesmo, é que em fase de licenciamento tudo funciona, está tudo ligado, os automatismos, da matriz, etc., mas depois com o tempo, a falta de manutenção, as alterações estruturais, tudo o resto, há um circuito que se elimina, há a manutenção que não se faz, à ria, à bomba, seja o que for. Portanto, depois aquilo está lá, é mais um mundo, lá está, é um livrinho que temos ali muito bonito e que, se for preciso, arranja-se um relatório de 2 ou 3 simulacros e a coisa funciona e vai passando assim. Mas se acontecer alguma coisa, aquilo não vai funcionar.
no nosso caso, no meu caso em particular, por onde tenho passado, nós temos mecanismos onde vamos mais além do que nos é pedido e temos evidências disso. Nós registramos tudo o que fazemos. Nós testamos as bombas de incêndio, a diesel e a elétrica e a joca, testamos-las todas as semanas e temos evidências disso. Porque hoje em dia há aplicações, há plataformas onde saltam estas rotinas e temos que as fazer. A segurança tem de as fazer. A segurança em conjunto com a manutenção, em alguns casos, ou noutros casos sozinha, garantir as vias de evacuação, seja o que for. Todas estas rotinas que estão na SMAP, para nós, é uma realidade porque está tudo documentado e temos uma plataforma onde temos que nós próprios internamente documentar. Nós vamos muito além do que nos é pedido, inclusive a inspeção dos racks, o armazenamento em altura. Não é? O que nos é pedido é uma inspeção anual e nós todas as semanas fazemos inspeção aos racks, todas as semanas. Eu peço desculpa, eu gostava de dizer aqui uma coisa. Eu muitas vezes digo que as medidas de autoproteção para muitos estabelecimentos é só mais papel para arder. Não serve para mais nada, porque as pessoas, é-lhes dito que têm que ter medidas de autoproteção, contratam, pronto, já tenho, guardam debaixo do braço e eu ponho na prateleira, fica lá um dossiê muito bonito, não fazem ideia do que é que lá está, o que é que têm que fazer, etc. Fazem a manutenção dos extintores porque as empresas de manutenção são muito proativas e todos os anos vêm e pedem e tratam das coisas. Mas de resto não fazem mais nada. Acontece com muita frequência quando eu digo, mas temos que marcar o simulacro, mas temos que marcar a formação, mas temos que avançar. Já cheguei a ter que mandar e-mails a dizer, eu levo uma caixinha de bolachas, mas vamos lá avançar com isto, porque não consigo convencer as pessoas de maneira nenhuma. Porque o que acontece é que as pessoas estão muito sobrecarregadas e nós ainda não temos uma cultura de segurança, ou seja, isto é mais água para um copo que já está cheio, não é má vontade por parte das pessoas, é falta de conhecimento. Nós temos que, sobretudo nas escolas, avançar com a formação das crianças, de forma que, quando eles chegarem à nossa idade, isto para eles já seja uma realidade. Sabe o que é que falta? Perdão-me interrompê-la, sabe o que é que falta? Às vezes atribuem estas funções a pessoas que têm outras tarefas muito mais importantes e estão mais vocacionadas para outras tarefas do que a segurança. Porque, tal como obrigam algumas entidades a haver uma pessoa específica, com uma formação específica nesta área da segurança, que é o caso do diretor de segurança, as grandes superfícies são obrigadas a ter um diretor de segurança. A área financeira é obrigada a ter um diretor de segurança. E na formação de direção de segurança é dada uma parte de segurança contra incêndios, nomeadamente a aplicação das MAPs, etc. Se obrigassem determinadas áreas, obviamente, não pode ser em todas, mas estava a falar nas escolas. Nas escolas faz todo o sentido, não é só a segurança contra incêndios que temos que calcular na escola. Por exemplo, primeiros socorros, quem é que me garante se conseguem, se uma criança que está a comer na cantina, se ficar engasgada, se há alguém ali que consiga fazer a manobra de Heimlich, por exemplo. Estamos a fugir aqui um bocado do âmbito das MAP, mas pronto. Mas aqui a falta do segurez, da cultura de segurança que em Portugal não existe, ou existe pouco, e aqui existe em grande escala, são as grandes multinacionais que as trazem para Portugal, não é? E no fundo é isto que eu queria dizer, perdão-me a interrupção. Não faz mal, obrigado. Esta questão, a questão daquilo que a Cidália acabou de referir e o Zé Menezes, leva-me aqui a pegar numa questão e trabalhar aqui uma questão de um participante e colocar ao Pedro Barbosa o seguinte: não seria importante a ANPC investir mais na parte da fiscalização e se calhar até em alguma formação no âmbito das medidas de autoproteção? Se não estamos aqui a ir num processo de medidas de autoproteção, apenas um processo burocrático, portanto, não seria de investirmos mais na parte da fiscalização e também complementar com alguma formação? Coloca a questão ao Pedro Barbosa. Como é que eu hei de explicar isto?
a fiscalização das medidas de autoproteção, pelo menos desde 2008, ou desde 2009 que entrou em funcionamento este regime jurídico, é feita através das inspeções regulares. O que é que se passa com as inspeções regulares? Elas são requeridas a partir de um pedido do proprietário. Nós temos hoje em dia o país, quando fala, o Dr. José Menezes fala dos cerca de 6% de medidas de autoproteção das categorias de risco mais elevadas. Não são esses onde estão os problemas, não são nas multinacionais, não são nos grandes centros comerciais, não é isso. Mas nós temos mais de 90% em Portugal de medidas de autoproteção até hoje que são de primeira e de segunda categoria de risco. Estamos a falar de lojas muito pequenas em que comparam muitas vezes este documento que é obrigatório e é feito ao quilo com o certificado de higiene e segurança no trabalho, com todas as obrigações em termos legais. Isto está diretamente relacionado, conforme disse a arquiteta Cidália, e acontece também noutros países da Europa, com a cultura de segurança e a noção de que isto são documentos muitas vezes para ficar na prateleira e dão prateleiras muito bonitas, mas que nós só abrimos o pó quando vamos às inspeções regulares e verificamos que toda aquela estrutura de segurança que nos foi submetida pura e simplesmente não existe, até por vezes o responsável de segurança nunca viu aquele documento, a formação é dada em higiene e segurança no trabalho por muitas empresas de higiene e segurança no trabalho que dão essa formação, mas não explicam que não é válida para explicar as medidas de autoproteção e os procedimentos que são estabelecidos nesse documento. Ele não é divulgado dentro da organização e não são feitos os simulacros. Porquê? Porque isto tem a ver com a percepção do risco. Acontece muito, e temos vários exemplos, em que apenas damos por aquele problema quando ele acontece. Portanto, quando ocorrer um incêndio, e felizmente não tem, ao longo do ano existem muitos incêndios, nós temos em Portugal muitos milhares de incêndios, essencialmente em habitação, ok? Mas não nos podemos esquecer que existe aqui um trabalho que, por exemplo, eu dou o exemplo das escolas, que antigamente tinham os planos de emergência interna e, portanto, têm uma lógica de simulacro, de evacuação muito diferente de alguns espaços e de algumas utilizações tipo que, entretanto, com a nova legislação apareceram, em que existe uma cultura, existe a obrigação de, no início do ano escolar, fazer os simulacros, mas, por exemplo, não existe nenhuma obrigação para todos os edifícios que precisam, imagino, de seguros, de só os poder fazer se tiver medidas de autoproteção e inspeções regulares em dia. Isso sim seria uma medida boa de todos os milhares de edifícios que existem em Portugal, desde a indústria ao administrativo, etc., não conseguirem fazer, por exemplo, um seguro para as suas instalações, se não tivessem tudo o que diz respeito à segurança, que reduz automaticamente o risco de incêndio, e portanto a seguradora aqui até seria beneficiada, digamos assim, não está indexado diretamente à existência desse documento como existe noutros países. E, portanto, há muitas áreas de trabalho. Agora, sim, hoje em dia é visto, raras são exceções aqueles que tratam o documento de medidas de autoproteção e que mantêm os registros atualizados. Tudo isto é visto numa ótica de obrigação legal. A manutenção dos equipamentos é só quando precisamos de o fazer. Portanto, digamos que, por vezes, nas inspeções regulares é o momento e não conseguimos, infelizmente, não temos uma máquina, nem o regime nos permite todos os meses estar à porta de cada dos milhões de edifícios que temos em Portugal e temos, quanto a mim, um volume de inspeções regulares muito reduzido para os milhões de edifícios que existem. E nestes anos todos, creio que estamos muito abaixo daquilo que seria aceitável para medidas de autoproteção e para inspeções regulares. Obrigado, Pedro. Vou formular aqui uma questão, pegando até naquilo que foi dito há pouco pelo José Menezes, e que é o seguinte, portanto, aqui um participante colocou uma questão que, tendo em conta o papel do diretor de segurança, qual é a perspectiva de este assumir o papel de delegado de segurança? E qual é a expectativa da presença de um diretor de segurança ser obrigatória noutros tipos de edifícios, para além dos definidos na legislação, portanto, no regulamento técnico? José Menezes, se não te importa, faz favor.
Eu estou completamente de acordo. Aliás, nós na Associação temos feito um trabalho nesse sentido, de alargar a obrigatoriedade a outras entidades. Porque, no fundo, a maior parte dos diretores de segurança, dos departamentos de segurança destas empresas, não estamos a falar só destas multinacionais, estamos a falar da área financeira, também empresas nacionais, estamos a falar de uma SONAI também nacional, mas nós estamos a batalhar nesse sentido, porque o diretor de segurança, no fundo, é que assume essa condição de delegado de segurança. Porque é a pessoa que tem mais aptidões para desempenhar, mais conhecimentos para desempenhar essa função. Agora, mesmo nestas grandes superfícies que obriga a ter um diretor de segurança, a legislação só obriga a ter um. E por vezes temos, sei lá, dezenas, centenas de lojas espalhadas pelo país. Mesmo nestas condições, acho que é pouco. Não devia ser apenas um, devia obrigar a ter mais outras pessoas com formações específicas nesta área para implementar, para ajudar na implementação das MAP. Porque no nosso caso, no caso da Macro, a Macro tem 10 unidades a nível nacional, 10 lojas, mais o edifício sede, mais 2 plataformas. Não é complicado, mas há outras insígnias que têm centenas de unidades espalhadas pelo país e com um diretor de segurança apenas. Obviamente que nós, e eu particularmente, e nós, a Associação, defendemos que deve ser alargada a outras entidades, nomeadamente a agrupamentos escolares, haver uma pessoa só com este tema em mãos, só para tomar conta da segurança de A a Z. Segurança contra incêndios, seja safety, seja security. Segurança das pessoas, segurança do património. Nós defendemos isso para as escolas, para as minas, para os hospitais, que também não são obrigados e são áreas críticas. Enfim, nós vimos aí cada cenário, como se dizia. Eu não sei como é que aquilo é licenciado. Nós vamos aí a casas, a centros comerciais de chineses, onde a carga térmica é elevadíssima lá dentro e onde se vê espaços de evacuação, ou trajetos de evacuação completamente bloqueados e ninguém faz nada. Lá está. É falta de cultura de segurança, porque se um português fizesse uma denúncia em relação àquele espaço, ou provavelmente haveria uma inspeção em relação àquele espaço. É a falta da cultura de segurança, é a falta do que eu costumo dizer, não se fala segurança em Portugal. Obrigado. Ia formular aqui outra questão. Alguém coloca a questão, que é a seguinte: as medidas de autoproteção, tal como estão concebidas, servem para serem vendidas ao quilo e tiveram como principal função a não falência de gabinetes de projeto. O documento que permite a salvaguarda de pessoas e bens é o projeto. Não deveria ser obrigatória a sua apreciação e aprovação pela autoridade? Gostava de ouvir a opinião da Cidália sobre este tema e depois passava ao Pedro também. Bom, o projeto prevê a instalação dos equipamentos. Agora, se eu não tiver um plano de manutenção capaz e se eu não souber usar os equipamentos que eu lá tenho, de nada me serve eu ter os equipamentos todos instalados, não é? Nós chegamos aos edifícios e eu um dia ainda vou ter o prazer de conseguir fazer isto, que é chegar a um edifício e simular que há um incêndio e ver o que é que as pessoas vão fazer. Não é um simulacro, é chegar a um edifício que tem todos os equipamentos e simular que há um incêndio e ver que ninguém se sabe organizar, ninguém sabe usar os equipamentos, não é? Portanto, o projeto, sim, o projeto é fundamental ser cumprido em obra, as selagens serem feitas, etc., mas nós temos toda a outra parte que é a exploração. E como dizia o meu professor na faculdade, ele dizia-me arquitetura é projeto, o resto é construção civil. O projeto é uma coisa muito gira, fantástica, mas depois, se nós não sabemos para que é que serve uma porta para chamas e pomos uma cunha, de nada me serve eu ter colocado lá aquela porta para chamas, não é? Espero ter respondido. Obrigado.
Pedro, faz favor. Eu vou dar a minha opinião pessoal, que é, e desde há muito defendo isto, e acho que foi mau. Acho que os projetos deviam ter sempre parecer obrigatório, o projeto de especialidade devia ter sempre parecer obrigatório da autoridade. Acho que se perdeu muito em deixarmos de dar esse parecer. Coisa diferente são as medidas de autoproteção. Portanto, conforme a arquiteta Cidália disse muito bem, estamos a falar de projeto, o edifício fica em condições de entregar a chave, mas não é aí que o edifício vai dar problemas. O edifício vai dar problemas aos equipamentos, é durante a sua utilização, é todo o ciclo de gestão do edifício, sim a grande batalha. É evidente que quanto melhor os equipamentos ficarem definidos em termos de manutenção e colocados em perfeitas condições na fase de projeto e de obra, mais facilitada vai estar a missão do responsável de segurança e depois do delegado ou da equipa de segurança. Agora, são documentos fundamentais e as medidas de autoproteção têm aqui um papel fundamental no ciclo de gestão do edifício. Se me permite, eu gostava só de pegar ainda na questão do responsável de segurança. O responsável de segurança, a lei define muito bem quem é, portanto, ou o explorador ou o proprietário, não é isso que está em causa. O que está em causa é a constituição de uma equipa forte enquanto de delegado ou delegados e de pessoas que percebam da matéria, depois em cada um dos edifícios. E, portanto, muitas vezes nós temos uma direção, temos o responsável de segurança, mas depois falta uma estrutura perfeitamente coesa e forte em termos de conhecimentos técnicos e de trabalhar apenas naquela matéria que muitas vezes não ocorre, quer no público, quer no privado. As pessoas têm outras funções e no privado aqui até é mais facilitado o trabalho, porque podemos alocar um recurso especificamente a determinada missão, enquanto que no público, neste momento, nós não temos categorias profissionais de responsável de segurança nem de delegados. Portanto, eles acumulam com tudo aquilo que são as suas responsabilidades profissionais. Obrigado. Ora bem, uma questão para os três, portanto, se não seria interessante que os vários estabelecimentos tivessem a entrada um papel de fixação obrigatória emitido pela autoridade, a dizerem que têm MAPs aprovadas, inspeção feita, indicando a própria inspeção e a data da próxima inspeção regular, portanto, a que foi feita e da próxima. Por exemplo, como acontece já com os empreendimentos turísticos, o próprio Turismo de Portugal obriga a pôr lá um quadrinho à entrada do estabelecimento a dizer que tem um processo em condições, teve uma inspeção na data tal e a próxima será na data tal. Portanto, colocava essa questão à ponderação, o comentário de vocês três. Obrigado. Começava pelo Pedro. Mais uma vez, a minha opinião pessoal é que sim. Eu, enquanto cidadão utilizador de um hotel, devia saber se ele tem as inspeções em dia ou as medidas de autoproteção. E, portanto, o que muitas vezes nos chamam ainda de certificado de conformidade, se eu, num estabelecimento comercial, tenho uma vitrine com um conjunto de papéis em clínicas e hospitais, etc., desde o papel da IRS até a higiene e segurança no trabalho, eu não sei como é que está aquele edifício em termos de inspeções regulares e medidas de autoproteção, portanto eu não posso fazer a minha escolha em consciência. Portanto, a minha opinião pessoal é que esse documento deveria existir e espero conseguirmos caminhar para que isso aconteça. Obrigado, Pedro. Zé Menezes. Eu estou completamente de acordo, desde que a autoridade consiga dar razão a todas as solicitações que vão aparecer nessa altura, é porque agora ninguém pede inspeções, só pedem inspeções quando precisam de alguma coisa. Quando isso entrar em vigor, e espero bem que sim, porque estamos perfeitamente à vontade, se a autoridade tiver capacidade para dar razão a isto tudo, estou completamente de acordo. A proteção civil adapta-se sempre às circunstâncias e, portanto, nessa altura estaremos em condições de dar a resposta. Obrigado. Cidália, se faz favor. Bom, qual é o teu opinião sobre este assunto? Isso iria eventualmente levar a um esclarecimento
da maior parte das pessoas do que é que são medidas de autoproteção. Porque quando eu às vezes pergunto, têm medidas de autoproteção, a resposta que obtenho é sim, sim, temos extintores e temos umas coisas, uns detectores e tal. Eu, não, isso não são medidas de autoproteção. Talvez as pessoas a partir daí começassem a perceber um bocadinho melhor, porque, por exemplo, em relação à certificação energética, ao princípio ninguém sabia o que era e agora já começamos a saber o que é, não é? Acho que seria de facto excelente e eu aí poderia, tal como o arquiteto Pedro Barbosa disse, fazer as minhas opções em consciência de saber em que sítio é que estou e de facto se é um lugar seguro ou não. Obrigado, Cidália. Vou aqui formular mais uma questão. Alguém coloca a questão também, e lançava isso para os três, porque não fazer esta abordagem junto às seguradoras? Elas são as primeiras a fazer os seguros sem considerar mapas existentes ou não e saltar para fora logo que algo acontece. Isto é o comentário de um participante na questão formulada. Começava pelo José Menezes, o que é que pensa sobre este assunto? Na segurança, as seguradoras não devem ter um papel ativo nesta matéria também da segurança contra incêndios? São os principais interessados. A questão aqui coloca-se quando são apólices internacionais, em que, por vezes, isso tinha que se refletir para as seguradoras fazerem esse tipo de inspeções das duas uma. Ou são pagas, e é possível. Nós, por vezes, somos auditados pela própria seguradora, a pedido do grupo, do nosso grupo pede, e somos auditados pela seguradora, e isso é pago, ou então também tem que ser refletido no prémio. Mas quando são multinacionais, no nosso caso, isso quase nem se nota no prémio do país, no prémio que se paga às seguradoras. Obviamente que quanto mais auditorias, eu estou habituado a ter auditorias, porque nós temos auditorias internas e externas, auditorias nacionais e internacionais, e inclusive por parte da seguradora. Portanto, eu estou completamente à vontade com esse cenário. Se fôssemos auditados pelas seguradoras, acho que sim, acho que faz todo o sentido, porque são os primeiros interessados, como dizem muito bem, são os primeiros interessados em que não haja problemas. Só que aí, por vezes, também depois há aí conflitos entre seguradoras, que é o seguro multirriscos e o de responsabilidade civil. Porque, obviamente, um diz respeito ao património e o outro diz respeito às indenizações pagas em caso aconteça alguma coisa. Portanto, aí depois, quando estamos a negociar as medidas, eu chamo mesmo de negociar porque eu já tive negociações dessas, entre a seguradora, a autoridade e nós, a negociar, sei lá, tempos de abertura de claraboias, pôr retardos, ou o que é que deve abrir primeiro, se é claraboia, se primeiro deixa-se fechar e ao fim de X tempo. Portanto, isto tem que ser tudo acautelado também, eu acho que sim, acho que eles devem participar ativamente, as seguradoras devem participar ativamente nestes cenários. Cidália? Bom, em relação à questão das seguradoras, há alguns edifícios que têm guidelines e que nos obrigam a ser mais rigorosos do que a própria legislação, isto em fase de projeto, e que depois se vai espalhar também nas medidas de autoproteção. Há uma questão muito importante, é que se elas não estão ativas agora na fase em que não há nenhuma questão, ou seja, na exploração normal, não estão ativas em relação a este assunto, vão com certeza estar ativas quando houver uma ocorrência. Ou seja, as seguradoras vão perguntar, têm medidas de autoproteção, arranjam o comprovativo, porque faz parte de uma obrigação e, portanto, após um incêndio, a pessoa pode não receber nada, apesar de estar a pagar, porque tem uma não conformidade que é não ter as medidas de autoproteção entregues, implementadas, as inspeções pedidas, etc. Acho que sim, que as seguradoras poderiam ajudar aqui a própria autoridade no sentido de conseguir implementar esta exigência regulamentar. Mas voltamos à mesma questão,
grande parte dos incêndios são em primeira e segunda categoria de risco, em habitações, onde não há a exigência de ter medidas de autoproteção, onde há muitos prédios que têm extintores nas caixas de escadas e que são uns bibelôs bonitos, porque os moradores não os sabem usar, não é? Obrigado. Pedro Barbosa. Eu, conforme já tinha dito, defendo um maior envolvimento das seguradoras, como até acontece noutros países. Agora, a questão é que tinha que ser algo que fosse aplicável a todas as seguradoras, porque conforme o José Menezes disse, se calhar se for negociar com uma seguradora, uma pode não gostar, e então vai à outra, consegue sempre fazer o seguro, não é? Portanto, não está impossibilitado de fazer o seguro por pior que esteja a situação. Aqui teríamos que ter algo que fosse comum a todas, que fosse uma regra, quer no seguro multirrisco de habitação, quer em todos os restantes edifícios, de que a esse seguro teria que estar linkado automaticamente a existência de medidas de autoproteção e depois terem o reporte sucessivo das várias inspeções que são feitas de acordo com a periodicidade. Só isso é que me garante que esse edifício está em condições de ser utilizado. Agora, isto pode ou não ser vantajoso para as seguradoras, pode ter vários papéis e pode ocorrer, hoje em dia, o que por vezes ocorre é aquilo que a arquiteta Cidália disse, e portanto os prémios de seguro, existem alguns constrangimentos depois quando ocorrem quando ocorrem os sinistros. Agora, é uma área difícil de trabalho. Por outro lado, existem muitas seguradoras, quer na parte de projeto, quer por vezes quando se faz alguns seguros, têm exigências muito superiores ao regulamento e, portanto, se por vezes já temos queixas de que o regulamento é muito difícil de cumprir, muito prescritivo, existem algumas exigências de algumas seguradoras que são de outros países, não de Portugal, mas aplicam-se cá e aí é muito mais difícil. Obrigado, Pedro. Portanto, para vocês todos, tenho aqui uma outra questão, que é a seguinte: não sendo as primeiras categorias de risco sujeitas a inspeções regulares nem configuradas por um autor com conhecimento na matéria, será burocracia ou eficácia? Voltava ao Pedro, se faz favor. Peço desculpa, Pedro. Estava aqui. Estava sem som. As primeiras categorias, nós apenas cumprimos o que está na lei, portanto, as medidas antes estávamos a falar inclusive de não haver exigências para a segunda, portanto, já conquistámos, entre aspas, a segunda. Estamos neste momento não exigência em termos de certificação para a sua elaboração, técnico responsável, por exemplo, técnico autor, de primeira. Todas as outras já terão que ter inscrição do técnico. A questão eu penso que era essencialmente essa... portanto, quem faz, portanto, a pouca qualificação, quase nenhuma, dos autores das primeiras, e a não existência de inspeções, portanto, no fundo estamos a criar um documento burocrático e acaba por se perder, talvez, é a dúvida deste nosso participante. A questão da elaboração, não acho que seja... Aqui coloca-se a questão, é como no projeto, quer dizer, ou sabe fazer um projeto ou não sabe fazer um projeto. Aqui ou sabe da matéria ou não sabe, portanto, a questão de ser de primeira, estamos a falar essencialmente de registros de segurança, que são tabelas de manutenção dos equipamentos que estão instalados e de procedimentos de prevenção. Não andamos muito longe disto, nem se coloca a questão de simulacros, nem nada. E, portanto, estamos a falar de um documento relativamente simples, nada complicado. Ainda assim, ele é feito por alguém que tem conhecimentos e, portanto, eu por mais que quisesse fazer uma operação, não sou cirurgião, portanto não sei fazer, não é? Mesmo que seja por níveis, por categorias de risco da operação, não faz. E, portanto, aqui passa-se a mesma coisa. Daí bate exatamente com a questão da análise dessas medidas de autoproteção, em que detectamos muito facilmente quando elas estão a ser feitas por pessoas que não têm conhecimentos, porque o documento que nos chegam por vezes é muito pobre e, portanto, percebemos automaticamente e temos esse registro e sabemos. E, portanto, não acho que não seja um problema. Obrigado. Cidália.
Bom, eu acho que é de facto só burocracia. É uma pena que seja só burocracia, mas se for feito por um técnico com alguma sensibilidade, o técnico, quando entrega o documento, ainda dá uma explicação, ainda explica como é que se usam os equipamentos, ainda tenta sensibilizar os utilizadores, tenta sensibilizar o responsável de segurança. Mas eu diria que na maior parte dos casos é só para cumprir, não é? Porque a própria ASAI, acho que na restauração já está a começar a exigir as medidas de autoproteção e, portanto, aquilo é só para ter o papel. E voltamos à mesma questão, é só mais papel para arder, não serve para grande coisa. Ok, obrigado. Deixe-me só ajudar que agora já pode ser em digital, portanto, arquiteto, já é tudo em digital, já não existe papel. É em digital para a autoridade. No entanto, eu pelo menos aos clientes ainda dou em papel, apesar de também facultar o digital. Acho que há muitos clientes que não se entendem ainda muito com não é ecologicamente aceitável essa... Pois não, mas ali o senhor Manuel ali do cafezinho não tem computador. Obrigado, Cidália. Portanto, para o José Menezes, tenho aqui uma questão que é a seguinte: a figura presente do diretor de segurança não deverá ter que ser assumida como prioritária e obrigatória nos quadros da empresa? A vossa associação tem feito algo nesse sentido? As empresas terem profissionais capazes não vai obrigar ao cumprimento das MAPs e à cultura de segurança? É uma questão que o nosso participante coloca. E é uma questão pertinente. É uma questão pertinente que ainda ontem num webinar se falou nessa situação. Ora bem, a figura do diretor de segurança tem, conforme está na lei, tem a diretor de segurança da empresa de segurança privada, que tem um papel completamente diferente, e depois tem o diretor de segurança dos departamentos de segurança. E eu creio que, se bem entendi, a questão é para os diretores de segurança dos departamentos de segurança. Obviamente que deve ter um vínculo laboral com a entidade que o contrata, para ter mais independência e para ter mais empowerment para executar a sua tarefa, nomeadamente aqui na segurança contra incêndios. O que é que acontece? E daí talvez ter surgido a pergunta. Acontece é que muitas vezes empresas contratam empresas de segurança e fazem um contrato paralelo com o diretor de segurança dessa empresa para desempenhar funções naquele cliente. Ou seja, para já começa que há ali um conflito de interesses, não há independência nenhuma, porque a empresa que está lá a prestar serviços é a mesma empresa que lhe forneceu segurança. A lei obriga, de facto, a que haja um contrato escrito com a entidade que necessita do diretor de segurança. É isso que a lei obriga. Mas, por vezes, é contornada desta forma. Tenho uma empresa que agora a lei obriga a ter um diretor de segurança, mas também preciso ter segurança. Então vou contratar a empresa de segurança X e digo, vocês têm diretor de segurança, vocês são obrigados a ter. E se eu fizer um contrato convosco para ter aqui um diretor a part-time, um contrato, aliás, diretamente com esse diretor, para estar aqui a part-time na minha empresa e fazer aqui uma coordenaçãozinha. Por vezes está a acontecer. O que é que nós temos feito? Temos feito junto do regulador, pressão, para que isso seja alterado. Já conseguimos muita coisa, já conseguimos por cada unidade, aliás, que na segurança privada, nas empresas de segurança privada, o diretor de segurança só pode ser diretor de segurança de uma empresa de segurança, não pode ser de várias, já conseguimos isso, e agora estamos a lutar para que não seja possível uma empresa estar a prestar segurança numa entidade e esse diretor de segurança dessa empresa ser simultaneamente diretor de segurança da empresa que contrata. Estamos a lutar junto ao regulador, quem sabe daqui a 4 anos, agora quando a legislação for revista outra vez, nós consigamos alguma coisa. Obrigado. Aqui uma questão para o Pedro Barbosa. Relativamente a edifícios que tiveram incêndio, a ANPC tem informação se tinham MAPs aprovadas ou não, e se sim, se a ANPC tem a percepção se nos edifícios com MAPs os incêndios foram menos gravosos. Para o Pedro, se faz favor.
A quase totalidade dos incêndios em Portugal está na utilização tipo habitacional, seguida do comercial e da indústria. Mas, de facto, cerca de 90% é, sem dúvida, a habitação. E não é uma habitação em uma categoria de risco elevada. Agora, nós não temos ainda cruzada a informação da área operacional, digamos assim, com o nosso sistema, até porque este ano vamos ter um outro back-office a funcionar que nos vai trazer uma maior capacidade de cruzamento de dados interno em termos de base de dados e de cruzamento desses parâmetros, porque já tínhamos detectado há muito e estamos cada vez mais a aproximar aquilo que é a legislação por via dos serviços que nos entregam, dos parceiros, com aquilo que vai ocorrendo, para percebermos até que ponto é que tem reflexo. Ou seja, eu ter na minha base de dados todas as medidas, por exemplo, exercícios de escolas, e perceber quantos sinistros e onde ocorrem estes sinistros e quais os danos em termos de património e de vidas, e perceber, então, chegar a essa conclusão, não ser uma percepção, porque hoje em dia já temos que, de facto, existem medidas de autoproteção e resultam, quando são bem implementadas, resultam, mas deixar de ser uma percepção para ser uma certeza e trabalhar com as certezas e não com as percepções. Estamos a caminhar para isso. Obrigado. Aqui outra questão. Relativamente à implementação e acompanhamento das medidas de autoproteção, a mesma não pode ser feita por equipas consultoras para apoiar os responsáveis e delegados de segurança. Começava por ouvir o Zé Menezes sobre este assunto. Equipas consultoras, isto era abrir aqui mais uma oportunidade de negócio para mais umas empresas e no fundo eu sinceramente duvido que tivesse alguma eficácia, que alterasse em alguns casos que as medidas de autoproteção são um mero elemento decorativo das empresas, ou como dizia a arquiteta, mais papel para arder. Eu não estou muito de acordo com isso. Cidália, se faz favor. Bom, há alguns clientes, e estou a falar da minha experiência, há alguns clientes que pedem esse acompanhamento continuado, ou seja, para além da elaboração inicial do documento, da formação inicial e acompanhamento no simulacro, pedem um acompanhamento continuado, porque percebem, muitos deles tropeçaram já no passado e estão a tentar recuperar e percebem que têm muita rotação de pessoal, precisam de muita formação, precisam percebem claramente que isto é um trabalho continuado. Tenho agora uma experiência muito engraçada. O Covid não me tem estado a deixar fazer o que era suposto, mas tenho uma experiência muito engraçada em que me pediram acompanhamento durante um ano. Ou seja, há uma fase inicial em que há formação e simulacro, após isso, passado 3 meses para os primeiros registros de segurança, portanto, haver uma formação continuada. Portanto, 3 meses o acompanhamento dos registros, 6 meses novamente, e depois voltar a dar formação, portanto, aos 10 ou aos 11 meses é formação, repetir simulacros, porque eu sou mazinha e ponho simulacros anuais. É sobretudo nos simulacros que eu agravo, porque se não for simulacros agravados, as pessoas não relembram os procedimentos. Há o que faz os registros e tal, é o tipo da segurança, esse vai-se lembrando que as coisas existem, os outros vão-se esquecendo. Eu compreendo perfeitamente, porque se eu não trabalhasse nesta área, se calhar não me lembrava destas coisas. Mas há de facto isso. Não é fácil, é um trabalho que é muito difícil, porque é difícil conseguir que agendamento da parte deles, agendamento da nossa parte, é difícil conseguir perceber quais são as dinâmicas de cada edifício, de cada equipa, e de arranjar estratégias para os ajudar
a levar a bom porto a implementação das medidas de autoproteção. Eu este ano sim, foi no fim do ano passado, fiz uma coisa diferente num edifício, um edifício muito grande que tem muitos equipamentos, em que todos os anos fazemos simulacro e há formação. É uma equipa que já, coitadinhos, estão fartos de mim, já não podem comigo até à ponta dos cabelos, mas fiz uma coisa divertida que foi, em vez de fazer um simulacro convencional, foi fazer um paddy paper e levá-los pelo edifício. Tínhamos várias estações e depois as equipas iam circulando e iam visitando os espaços do edifício. Foi muito engraçado que houve pessoas que depois comentaram que o edifício é bastante grande, tinham ido a espaços onde nunca tinham entrado. Ou seja, neste percurso de segurança que nós fizemos, houve pessoas que descobriram o edifício onde estão a funcionar, onde trabalham todos os dias, não é? Isto é aqui uma vertente diferente, mas que também é preciso que do lado de lá haja esta abertura, ou seja, este cliente permitiu dar aso a isto, portanto, em vez da equipa estar só num simulacro, que é uma coisa que no máximo demora 1 hora entre o briefing, o debriefing e o próprio simulacro, é 1 hora, permitiu ter muito mais tempo a equipa disponível e o espaço disponível, não é? São coisas que nós projetistas temos que ir pensando, temos que ir inventando e temos que chegar ao lado de lá para conseguir que de facto as medidas sejam implementadas, que as pessoas conheçam o espaço onde trabalham e os equipamentos que têm à disposição. Obrigada. Obrigado, Cidália. Acrescentava mais aqui uma questão ao Pedro Barbosa, que é o seguinte: faz sentido que as MAPs possam ser usadas em fase de projeto como medida compensatória face a eventuais não conformidades? Penso que estamos a falar na reabilitação de edifícios. Portanto, colocava essa questão, Pedro. Pedro Barbosa, está-me a ouvir? Com cortes. Faça a favor de repetir, diga. Agarrar a questão. Faz sentido que as MAPs possam ser usadas em fase de projeto como medida compensatória face a eventuais não conformidades? Portanto, eu penso que estamos a falar da reabilitação de edifícios, nos processos em que é preciso verificar as análises, fazer as análises de risco. Sim, já iria a essa. Queria só também dar uma nota relativamente à questão anterior sobre a assessoria à implementação das medidas de autoproteção. Nós não temos nada contra, aliás, foi conforme eu disse há pouco, estão apenas a preencher um espaço que está livre, digamos assim, por via de, no público e no privado, não existir pessoas que se dediquem exclusivamente a esta matéria, quando ela é bem feita. Agora, nós fazemos as inspeções com os responsáveis de segurança e, portanto, se não houver uma noção do responsável de segurança e da equipa de segurança do que tem para fazer, não é a empresa que vem de fora que os vai substituir. E, portanto, uma coisa é a assessoria e a formação que é dada, outra coisa é as empresas substituírem-se ao proprietário e à equipa de segurança. Não digo que isso aconteça, estou a dizer é que isso não deve acontecer. Relativamente às medidas de autoproteção serem medida compensatória, nós não vamos compensar medidas ativas com medidas de organização de segurança que nem sei bem para que utiliza-se, qual vai ser o uso efetivo muitas vezes de determinados espaços quando os estou a construir, ok? Nós temos a aprovação de projetos, por exemplo, numa indústria que é calculada para determinada categoria de risco e eu ainda não tenho a noção simples que uso vai ter, não é? E, portanto, eu não posso estar a preparar, a compensar uma medida ativa com o futuro que eu ainda não sei qual vai ser, ok? E, portanto, acho que uma coisa são as medidas ativas e os equipamentos e sistemas de segurança. Coisa diferente é a organização das pessoas e do uso efetivo do espaço, que pode levar, inclusive, quando preparamos um espaço para uma categoria de risco, a ter que realizar obras antes de poder utilizar por uma categoria de risco, por exemplo, superior, em que não foram previstos equipamentos, ok? E, portanto, são duas coisas diferentes e eu não defendo que exista enquanto medida compensatória.
Mas se aplicarmos, portanto, as análises de risco, temos lá situações que vamos remeter para as MAPs. Se aplicar o método Arica, tem lá uma situação de equipa de segurança. Isso é o que está hoje em dia, não quer dizer que eu concordo com isso. Ok. Eu estou a dar Obrigado. A minha opinião. Medidas de compensatórias? Não. Obrigado. Para ganhar eficácia, e outra questão, para ganhar eficácia e perder burocracia, a entrada de funcionários novos não deveria receber formação de segurança obrigatória nas empresas, formação operacional e não olhar para procedimentos escritos. Eu começava pelo Zé Menezes sobre este assunto, sobre esta questão. Estou plenamente de acordo, não só a formação inicial, mas como reciclagem anual, mas em todos os aspectos da segurança, onde faz parte da segurança contra incêndios. Eu estou habituado, lá está, eu já estou há 20 anos a trabalhar em multinacionais, portanto eu já estou habituado a que isso aconteça, ou seja, um colaborador, antes de começar ao serviço, tem de ter formação em determinadas áreas. E há um módulo que é só para a segurança. E dentro da segurança, em função das secções e departamentos para onde vai, tem formação específica em relação à segurança contra incêndios, em relação a emergência e evacuação, depois se fizer parte das brigadas, há de ter outra formação mais prática, mais específica, dada por corpos de bombeiros, depois mais uma formação relacionada com security, dependendo para onde vai trabalhar. Enfim, eu estou plenamente de acordo. Há uma formação, deve ser dada a formação inicial. Há empresas que até adotam cadernetas de formação com os vários módulos que o colaborador deve ter antes de começar a trabalhar, porque tem que ter formação sobre os EPIs, tem que ter formação sobre diversas coisas, sobre os diversos riscos inerentes à sua função. E a segurança contra incêndios é mais um. Portanto, estou completamente de acordo. Não só a formação inicial, obrigatória, como reciclagens anuais, ou bianuais, se calhar anuais, mas anuais. Cidália, queres acrescentar alguma coisa? É óbvio que é fundamental as pessoas receberem uma formação, não só lerem um papel, mas isto é muito oneroso para as entidades. Onde eu vejo aqui um grande problema é sobretudo em hoteleiros, pelo menos da minha experiência, a rotação de pessoal nos hoteleiros é muito grande e portanto, é fundamental que os responsáveis percebam que têm que arranjar estratégias para conseguir dar essa formação aos novos colaboradores. Agora, eu quando faço medidas de autoproteção, eu faculto, e quando dou formação, eu faculto os suportes e digo precisamente que eles podem depois usar esses suportes para dar a formação às pessoas. Eu ponho muitos filmes para as pessoas perceberem o desenvolvimento do incêndio, etc. Agora, não tenho o mesmo conhecimento que eu tenho e que outras pessoas têm até mais do que eu, não é? Mas é muito oneroso, tudo isto é muito oneroso para as entidades exploradoras. Desculpa, enquanto se vir a segurança como um custo e não como um investimento ou como um ativo incorpóreo da empresa, é oneroso para as empresas, mas mais oneroso será se alguma coisa falhar no meio disto tudo e tiverem um impacto negativíssimo para a sua atividade, para a marca, para as pessoas. É tudo uma questão de cultura, como dizia de início, é tudo uma questão de cultura. Eu acho que numa grande estrutura isto é mais fácil de implementar do que numa pequena estrutura. Ou seja, um edifício, um estabelecimento que tenha recursos muito reduzidos de humanos é muito pouco fácil, mas concordo inteiramente com aquilo que disse. É verdade. Mas há hotéis que são bons exemplos disso. Eu conheço alguns e que dão formação e fazem simulacros regularmente. Conheço alguns insígnias. Não vou passar a publicidade, mas... Há sempre exceções para confirmar a regra, não é? Obrigado.
Desculpa. Pedro, queres comentar esta questão? É muito rápido, quer dizer, é só os senhores responsáveis de segurança darem cumprimento ao artigo 206 do nosso ainda regulamento, porque se tiver um funcionário durante 30 dias por ano no espaço, já tem que ter uma ação de formação ou de sensibilização, fora todas as outras, e se estivermos a falar dos escolares, ainda define mais. Portanto, estas ações estão previstas, elas devem ser dadas. Agora, é evidente que num grande grupo, mais uma vez digo, se tiver recursos, e normalmente afeta recursos exclusivamente a estas funções, eles conseguem transitar por todo o grupo e dar formação a custo zero, porque o recurso já é interno, digamos assim. O problema está naquelas utilizações intermédias e muitas vezes no público dar estas ações de formação. Mas aí no público, por exemplo, os escolares, as proteções civis municipais, todas as estruturas a nível municipal têm tido também um papel importante naquilo que é a passagem desta informação, porque basicamente são os procedimentos que estão previstos nas medidas de autoproteção que são elaboradas e, portanto, é só explicar esses procedimentos e testá-los. Portanto, não será nada de mais. Agora, é como tudo, algumas entidades têm mais recursos que outras, sendo que o público terá sempre, por vezes, se calhar, em algumas utilizações, uma dificuldade acrescida. Obrigado, Pedro. Uma questão direta, e neste caso será para ti novamente. Estando as MAPs relacionadas com a exploração e não com o licenciamento, estando até nos pareceres que não substitui a necessidade de fichas e ou projetos de segurança contra incêndios em edifícios, qual é o motivo da exigência de apresentar a licença de utilização? Sim, nós a licença de utilização teve por base uma apreciação jurídica, porque eu não vou entrar aqui em pormenores, até poderíamos colocar isso depois disponível no nosso site, mas porque tem sido uma dúvida um pouco recorrente, mais no início do que agora. Basicamente, por sermos uma autoridade nacional, não podemos trabalhar isto de uma forma muito simplista, não podemos trabalhar com ilegalidades. Ou seja, nós temos que ter uma certeza de que determinado espaço que está a ser por nós intervencionado em termos de parecer e está a ser apreciado, ele de facto existe enquanto edifício, enquanto espaço que teve o seu licenciamento e que está aprovado para determinadas utilizações. É claro que isto depois nos traz outros constrangimentos, porque os PDMs classificam os espaços de maneira diferente, nós temos utilizações muito abrangentes, como seja serviços, dá para tudo, por vezes temos habitação, serviços e indústria, e portanto, mas temos que ter aqui a ideia de se tem licença de utilização passada para determinada utilização que é enquadrável nas nossas utilizações tipo, sendo que o ideal era que esse licenciamento tivesse logo à partida a utilização de tipo adotada, e aí seria mais fácil, e posso lhe dizer que não tem sido muito pontual alguns constrangimentos que temos resolvido com as câmaras municipais, temos feito muitas sinalizações de situações que não estão conformes com as câmaras municipais, e portanto há primeiro uma regularização na Câmara e depois connosco. Agora, há sempre quem diga que, bem, mas assim não vai ter as suas medidas de autoproteção. As medidas de autoproteção, a organização de segurança e a importância pode acontecer mesmo sem as medidas de autoproteção, mas nós só podemos atuar naquilo que está perfeitamente, que existe enquanto elemento legal, enquanto operação urbanística, enquanto licença de utilização passada para determinado uso. Não podemos atuar naquilo que não existe. Para nós não existe o ilegal, primeiro tem de ser regularizado. E digo-lhe que tem resultado muito bem em algumas situações que temos detectado que de outra forma seria impossível fazer um trabalho com esta qualidade. Ok, obrigado. Passava aqui uma outra questão. Agora, as questões, peço desculpa ao Pedro, mas estão todas aqui a ir direcionadas. A licença de utilização do Estado, o Estado não tem licença de utilização, portanto isso é apresentada uma declaração do proprietário Estado e nós sabemos que tem um enquadramento legal diferente. As licenças de utilização existem para a partir de 53, 51 e portanto nós fazemos essa distinção, como é evidente, isso temos conhecimento.
uma questão para todos. Se a apreciação das MAPs e as inspeções fossem gratuitas, isso não seria um incentivo para as entidades e a longo prazo isso não poderia representar um investimento do Estado, porque se iria diminuir os incêndios e as perdas para a economia? Começava pelo Zé Menezes. Sem dúvida, para nós seria um grande incentivo, até porque as nossas áreas são sempre muito elevadas e a taxa é calculada em função das áreas. Agora, não sei, o Estado não tem condições para fazer muita coisa, duvido muito que queira prescindir dessa fatia que obtém através dos licenciamentos. Eu devia ter começado por dizer isto, eu peço desculpa, eu estou a olhar para cima porque o meu monitor está em cima. Não é falta de respeito por ninguém. Eu devia ter dito isto no início. Devem pensar que eu sou maluquinho ou que tenho um teleponto em cima. Mas não, é o meu monitor que eu estou a ver em ponto grande em vez de estar a ver no monitor pequenino do monitor. Tudo bem, Zé. Obrigado. Pedro, sobre esta matéria, o que é que queres comentar, se faz favor? Eu estou um pouco condicionado na minha resposta, mas eu posso lhe dizer a mesma coisa do Serviço Nacional de Saúde, que é tendencialmente gratuito. Portanto, aqui eu gostaria de dizer que é tendencialmente gratuito, mas não o posso fazer. A questão, a minha opinião pessoal é que não seria o facto de ser gratuito que iria trazer mais medidas mais medidas e mais inspeções e mais cumprimento, porque existem um conjunto de obrigações que as empresas já hoje em dia têm, que são gratuitas e que não são cumpridas, e portanto penso que não acresce. Tem tudo a ver com a cultura de segurança que existe em Portugal. Se só reagimos e não fazemos prevenção, ok? E, portanto, aqui a questão do reagir, esta resposta de emergência vai ter que sempre existir, independentemente de termos ou não medidas de autoproteção, mas neste momento preocupa-me mais em desenvolver serviços com progressiva maior qualidade para os valores que são cobrados em termos de taxas. Sendo que o fator da gratuitidade não está ao meu alcance, não é? Sou um mero cumpridor público. Obrigado. Cidália, sobre este assunto. Eu acho que para algumas entidades poderia ser muito simpático porque não têm verba para de facto estar a pagar inspeções regulares, taxas de apreciação, etc. Se isso significaria uma melhoria de facto na segurança, eu não estou certa, porque eu acho que acima de tudo há aqui uma questão cultural. Eu estou sempre, eu peço desculpa, sou um bocadinho repetitiva neste assunto, mas uma experiência que eu tive foi trabalhar com uma escola estrangeira que perceberam que precisavam de medidas de autoproteção e pediram para as elaborar. Eles já tinham medidas de autoproteção. A maneira deles, os procedimentos deles, eles já faziam simulacros, já faziam tudo e mais alguma coisa. Não é? Eu tive que incorporar todas as coisas que eles tinham, ou seja, é uma questão cultural. Não é por ser grátis que as pessoas, acho eu, que as pessoas vão querer fazer. Muitas das vezes as pessoas acham que aquilo que é grátis não vale nada. Não sei, não tenho uma opinião muito formada em relação a esta questão. Vilene, deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com o facto de, na revisão de 2015, a periodicidade das inspeções foi alterada e, portanto, tínhamos, por exemplo, antigamente, anualmente, esse custo para as grandes empresas, imagina a Macro, teria que pedir da ANAN a inspeção e isso, de facto, era um custo exorbitante e passámos as quartas categorias, passaram com uma periodicidade maior, e todas as categorias. Portanto, também veio alterar um pouco, ok? E brevemente a tabela de taxas também vai ser republicada, não é? Ok, obrigado. Uma última questão, já passamos um bocadinho da hora, peço desculpa, só uma última questão,
que é a seguinte: a lei não determina a periodicidade das ações de manutenção, apenas refere que a ausência de procedimentos de manutenção da origem a coimas. Ora, também não é obrigatório indicar nas MAPs as periodicidades de manutenção. Parece, por exagero, não havendo nada escrito e não sendo as notas técnicas obrigação de lei, como é que se garante que as ações de manutenção são feitas com a periodicidade adequada? Começava pelo Pedro, sobre este assunto. Nós temos notas técnicas, temos normas relativamente à manutenção de muitos equipamentos e, portanto, acho que o que aqui ressalva é, nós até nem teríamos por absurdo de ter as medidas de autoproteção com essa informação se tivermos um bom plano e bons documentos que as empresas que fazem manutenção tivessem de cumprir e que definissem quer os procedimentos técnicos, quer a periodicidade dessas manutenções. Nós verificamos isso em sede de inspeção, ok? E em sede de inspeção é o único momento em que conseguimos, de facto, verificar que aquilo que é descrito nas medidas de autoproteção são, de facto, executados. Mesmo que não defina nas medidas de autoproteção, quando depois, em sede de inspeção, nos deparamos com alguns equipamentos, nós verificamos o cumprimento também das normas. Existem normas que são referidas na nossa legislação e que têm cariz obrigatório, portanto, nem todas as normas são facultativas, ok? Obrigado. José Menezes, faz favor. Eu acho que os primeiros interessados devem ser as entidades. Portanto, as entidades é que devem garantir que as manutenções dos equipamentos, todos os equipamentos que têm nas suas instalações, não só para a sua própria continuidade de negócio, mas para a salvaguarda da vida dos seus utentes, dos seus colaboradores, dos utentes dos seus espaços, estão em segurança. Portanto, para os primeiros interessados, independentemente de estar escrito a periodicidade com que devem fazer as manutenções ou não, eles é que devem garantir, as entidades, devem garantir que os equipamentos estão completamente operacionais. Portanto, eu não como digo, na minha vida profissional estou habituado a ir mais além da norma. Portanto, eu faço testes semanais para garantir que todos os equipamentos estão funcionais. Portanto, isto é uma questão de cultura, mas lá está, isto depende de cada entidade e depende do interesse que cada um demonstra pelo tema. Não acho que não é por estar escrito a periodicidade que ela vai ser feita, que há de se arranjar um diploma, um papel qualquer, uma inspeção qualquer, e aquilo passa na mesma. Depois chega-se lá, desliga-se a CDI, como em muitos lados se vê a CDI desligada e fica assim. Cidália, se faz favor. Bom, tal como o arquiteto Pedro disse, há normas que estão referidas na regulamentação e que são para cumprir. No entanto, há uma outra questão que, e isto depende de QDOS para QDOS, eu sei que agora entra tudo no portal e pode ir parar a qualquer QDOS, não é? Mas há QDOS que exigem uma calendarização e há QDOS que não exigem nada. Não é? Portanto, as próprias medidas podem ter mais ou menos informação. Sei que há algumas zonas do país em que não passa mesmo sem calendarização. Ok, obrigado. Para terminar, uma última questão, direto ao Pedro, que é a seguinte. O valor das taxas das inspeções regulares não deveria estar indexado ao tempo despendido no ato inspectivo e não tem em função da área? É justo pagar 20.000 euros por uma inspeção que no terreno dura 1 ou 2 dias? É conforme disse, esta matéria não está nas mãos dos técnicos, cumprem aquilo que está determinado. Podemos ter de facto essa ideia de que não é justo. Agora, não nos podemos esquecer que as inspeções, e quando disse a questão da qualidade do serviço, é de facto a mais importante, porque as inspeções dos grandes edifícios não demoram só os 2 dias. Nós fazemos o dia
localmente em termos de medidas de autoproteção e todas as matérias administrativas, e depois temos no período noturno, por exemplo, os centros comerciais e outros locais que têm utilização, é no período noturno que fazemos sempre todos os testes. Mas a inspeção não se resume apenas ao local onde que é inspecionado. Nós temos um conjunto de dias de preparação e de análise do processo, porque não nos podemos esquecer que vamos de 3 em 3 anos, por exemplo, a determinadas utilizações e, portanto, com os milhares de processos que tratamos, não estamos cientes, temos que estudar primeiro todo o processo. Temos que estudar também a questão do projeto, dos antecedentes. Por vezes existem alterações que não são obrigadas a licenciamento, mas alteram-nos as condições de segurança que foram aprovadas. E, portanto, temos que saber, quando vamos para uma inspeção, verificar que de facto, e a inspeção serve para verificar as condições de segurança que estão aprovadas ou que foram licenciadas e a implementação das medidas de autoproteção. Agora, se me diz 20 mil euros e até outras que temos maiores, é evidente que poderei ser levado a pensar que será um valor exagerado para 2 dias de trabalho, mas não se resume apenas a 2 dias de trabalho. Agora, eu tenho de facto a minha opinião relativamente a estes valores, mas não, neste momento não temos fizemos aquilo que foi possível relativamente à periodicidade, não é? E antes era um completo exagero, penso que era de ano a ano e, portanto, não faria muito sentido. Peço desculpa, posso dizer uma coisa, e agora aqui enquanto projetista, é assim, há alguns edifícios em que se nota que de facto as inspeções são preparadas, há outros casos em que não, em que, peço desculpa, mas vai uma pessoa sozinha para fazer uma inspeção, há casos assim, e peço desculpa, é inacreditável vocês não terem equipamentos para fazer os testes. Não é justo. Eu não vou entrar no muro das lamúrias porque teria muito a dizer relativamente à falta. Mas não é justo as pessoas pagarem uma fortuna. Não é justo as pessoas pagarem uma fortuna por uma inspeção e a ANPC não ter o sprayzinho para fazer os testes e outras coisas. Não é correto. Não é. Os valores das taxas não revertem diretamente a favor para a área. A ANPC tem que resolver isso, não é? Ou então as pessoas agora já têm a facilidade de ter o livro amarelo online, podem Exatamente. utilizar o livro amarelo online, é muito mais prático para apresentar a reclamação. Aguardaremos. Eu não, conforme disse, dentro da intenção de aumentar, de facto, temos que aumentar o nível de qualidade dos serviços externos e uniformizar. Atenção que nós nunca teremos os recursos que gostaríamos e estamos a trabalhar com recursos humanos que têm, por mais formação que se dê, estão dispersos em todo o território e é muito difícil gerir poucos recursos, com milhares de solicitações, todas elas diferentes, no território quando eles são assoberbados com um trabalho imenso, quer a nível de parceiros, quer depois a rua. Por vezes não existe de facto tempo para preparar determinadas inspeções. Agora, as inspeções também têm um grau de dificuldade, de facto deveriam ser... A terceira e quarta terão uma preparação que as restantes não têm. Por outro lado, nós defendemos sempre que seja feito por uma equipa, e uma equipa são no mínimo 2 pessoas. Agora, conforme disse, por vezes não é possível cumprir escrupulosamente este rácio. No entanto, todas as inspeções de quarta ou terceira, mas principalmente quarta, têm que ser sempre feitas por uma equipa. Eu não tenho sido desses sortudos em que vão mal preparados, que a inspeção vai mal preparada. Não, falando sério, eu tenho tido a sorte das equipas que têm ido fazer inspeções às minhas unidades, não só na macro, mas em empresas anteriores, de irem bem preparados. E eu digo que tenho tido a sorte porque também aprendo muito, de facto, com as equipas que vão lá.
é como diz, não é num dia, são em 2 dias e por vezes mais, quando uma coisa não funciona bem, temos que testar novamente ou no outro dia a seguir. Portanto, eu tenho tido a sorte das equipas que têm ido, principalmente a Norte, têm ido, quando vão para o terreno, vão muito bem preparados. Obrigado. Quero fazer aqui uma retificação relativamente à questão anterior, possivelmente li mal. Portanto, o participante que estava a colocar a questão não falava que a inspeção demorava 2 dias, mas era que o recinto, portanto, trata-se de um recinto, só iria trabalhar 2 dias. Portanto, é um recinto com bastante área, com certeza, que tem uma taxa elevadíssima, que é para trabalhar 2 dias e ia ter na inspeção um valor avultado de taxas. Portanto, peço desculpa, foi com certeza aqui uma deficiente leitura da minha parte. Ora bem, já ultrapassamos bastante a hora, mas também começamos um bocadinho tarde. Renovo o meu pedido de desculpas relativamente à parte inicial, por razões técnicas e os problemas que tivemos. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa ao debate. Só queria agradecer o convite que foi endereçado à minha associação e parabenizar a organização, porque de facto estes debates são muito importantes. Obrigado. Portanto, para terminar, agradecer a participação de todos os oradores, patrocinador e apoio também da Associação de Diretores de Segurança de Portugal e aos participantes, obviamente. Desejar a todos um bom fim de semana e coragem nos tempos que corremos. Portanto, mas antes de terminar, ia pedir aos participantes, portanto, para responder um pequeno inquérito que, entretanto, vai aparecer agora de 4 questões, que é para nós darmos continuidade a estes eventos, portanto, tentar melhorar e fazer uma programação futura dos mesmos. Obrigado a todos, bom fim de semana e coragem para todos. Yeah.